Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Eu aprecio muito a sua companhia aqui comigo. Na nossa aula de hoje, na aula de hoje, vamos ter mais um episódio do nosso tema sobre a série Lições de Neville Goddard. E aqui nos aprofundamos nos ensinamentos sobre o processo de como manifestar seus sonhos. E eu sou a Hilda Pegorini e vou falar um pouquinho para vocês sobre por que eu estou aqui com vocês nesse momento. O Neville Goddard, ele foi me apresentado pelo meu mestre Bob Proctor. E foi então que eu tive contato com uma série de palestras, são, na verdade, milhares de palestras, e também os livros do Neville. E eu comecei a entender por que muitas coisas aconteciam na minha vida, quando eu criei muitas situações, muitas coisas, e eu descobri que o Neville, ele ensina um processo de manifestar seu sonho. E eu comecei a dar razão pelos fatos que aconteciam, que aconteceram, que eu criei, e, na verdade, propositalmente ou não. E eu me interessei muito eu comecei a pensar que eu tinha a obrigação de ajudar as pessoas com esse ensinamento. Porque como o Neville, ele viveu num período, foi no século XX, ele morreu em 75, então todo aquele conhecimento poderia ficar perdido, porque as palestras eram na rádio, né? Era 1 hora de palestra diária, e somente pessoas que falam inglês tinham oportunidade de aprender através disso. Então, foi por isso que eu decidi fazer essa série com vocês. Bom, o nosso tema de hoje é o segredo da imaginação. A pedra angular em que todas as coisas são baseadas é o conceito que você tem de si mesmo. Você atua como você pensa e tem a experiência de si próprio que você mesmo cria. Se você tivesse um conceito diferente, você provavelmente agiria diferente e teria experiências diferentes. Então, pense nesse momento que tipo de conceito você tem de si próprio. Se você tem um conceito um tanto negativo, deteriorado, não se assuste, tá? Não se culpe, porque você pode mudar a qualquer hora. E se você tem um conceito muito positivo de si próprio, fantástico, melhor ainda. Então, o que é esse conceito? O que é essa objeção? A gente chama muitas vezes de objeção, né? O que é objeção? Ela é um obstáculo, né? Um problema, digamos assim. E quando se trata da sua imaginação, isso é muito prejudicial, tá? Eu vou falar, isso é um assunto muito interessante. É o segredo da imaginação. Então, você sabia que aquilo que você pensa, na verdade, não existe? E ainda mais se for negativo. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Se alguém te perguntasse assim, uma opinião sobre alguma coisa, deixa eu ver aqui, sobre a Bíblia, por exemplo, olha aqui. Se alguém te pedisse a sua opinião sobre a Bíblia, teria algumas pessoas que poderiam dizer: a Bíblia é legal, mas ela é de difícil interpretação. Outras pessoas poderiam dizer: o Apocalipse ele é muito desastroso. Outras pessoas poderiam dizer: ele é muito antigo. Todo conceito ele é baseado na experiência interior que você tem sobre aquele assunto, não é? E alguém poderia dizer assim: a Bíblia é muito inspiradora. Quando eu leio a Bíblia, eu me inspiro, eu acho que é uma história sobre mim mesmo, né? Alguma coisa assim. Então, agora, vamos pensar conosco mesmos. Qual é dessas opiniões que está correta? Ou qual delas é verdadeira? Então, todas essas opiniões, elas têm o seu ponto de vista interior, mas que não é universal, né? Porque aqui, inclusive, teve opiniões opostas. Alguém disse, é de difícil interpretação. Outra pessoa, é inspiradora. Eu entendo mais por mim, né? Cada vez que eu leio a Bíblia. Então, o que quer dizer? Que quando você tem uma objeção, né? Você tem um problema, um conceito negativo relacionado a alguma coisa, você vê aquilo a partir desse ponto de vista. E quando você
Isso está diretamente ligado à sua imaginação. Então, isso está implícito no que você pensa. E você manifesta aquilo que você pensa. Então, por isso, você pode mudar a qualquer hora. Se você tem um problema de um conceito negativo sobre você, né? Você pensa assim, eu não consigo, né? Ou isso não é para mim, ou vai demorar muito, ou o que eu quero é muito, alguma coisa assim. Saiba que você pode mudar isso. E você pode mudar completamente isso ao ponto de você pensar diferente, totalmente diferente. Então, basta você tomar a decisão e você ficar consciente de que o que você está pensando não te ajuda no que você quer. Pelo contrário, ele produz mais aquilo que você não quer. Ok? Bom, eu vou contar um fato para você de um aluno do Neville e que narrou que ele pensava de uma forma completamente denegrida sobre si próprio. Ele era um palestrante e ele gostaria muito de... Ele trabalhava um tema muito legal na área de desenvolvimento pessoal. E ele... quando ele chegou no escritório do Neville, ele falou, eu gostaria muito, Neville, de ser um palestrante famoso, assim, que lidasse com plateias de 10 mil, 15 mil pessoas, etc. Eu queria ser famoso, assim, talvez o maior do país. E aí o Neville perguntou, por que você... como é que você se vê hoje, né? Qual o conceito que você tem de si próprio? Ele falou, quando eu preparo minhas palestras, eu sempre fico preocupado, porque eu vejo uma plateia de 50 pessoas, 70 pessoas, que é o que eu, em geral, tenho nas minhas palestras. Eu preparo minhas palestras e quando eu vou dar as palestras, apesar de eu trabalhar mais os convites, né? Eu mando mais convites das pessoas, mas na verdade eu sempre tenho uma média de 50 a 70 pessoas. E eu gostaria de ter muito mais gente nas minhas palestras. Eu gostaria de ter 1.000, 2.000 pessoas e ser muito famoso. E eu acho que as pessoas não gostam muito de mim, ele disse, né, pro Neville. Aí o Neville falou: vou te dar uma sugestão. De agora em diante, quando você preparar as suas palestras, você vai entrar no palco e você vai falar com as pessoas do fundo, porque isso implica em muita gente, não é verdade? Então, não foque nas primeiras pessoas, das primeiras filas. Pelo contrário, foque lá no fundo e imagine que você tem uma plateia de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas ali. E fale mais alto, porque você tem que fazer com que as pessoas lá do fundo ouçam você. E foi isso que ele começou a fazer. Quando ele entrava no palco para iniciar uma palestra, ele não via, ele não enxergava, ele não olhava para as pessoas das primeiras filas. Ele olhava lá no fundo e imaginava que aquela plateia era de 1.000, 2.000 pessoas e cada vez mais. E ele falava mais alto, porque ele imaginava, assim, que as pessoas no fundo talvez estivessem com dificuldade de ouvi-lo, porque era muito distante, era uma multidão. Ele começou a fazer assim. E o que ocorreu? No mês seguinte, ele começou a atrair muitas pessoas, começou a ver, mas ele tirou o foco daquela quantidade de pessoas. Quando ele preparava as palestras, ele se imaginava sempre olhando para as pessoas do fundo. Então, foi uma imagem, uma imaginação, uma cena que ele criou para si próprio e que o ajudou muito a tirar o foco da quantidade de pessoas, porque isso estava sendo negativo. Era uma objeção que ele estava tendo para o trabalho dele. Quando você presta atenção na sua imaginação, na sua objeção, né, no problema, no obstáculo, o que ocorre? Você está aumentando aquilo, porque quando você dá foco para alguma coisa, você aumenta, na verdade, você fica procurando as razões, né? Por que isso está acontecendo, né? Você fica assim, e até criando mais problemas, porque você acaba enxergando mais coisas onde talvez tinha passado despercebido. Então, esse aluno do Neville, a partir do momento que ele começou a prestar atenção em outra coisa, que era a multidão, né? Lá no fundo, ele tirou o foco das quantidades. E aí foi que ele começou a atrair, ele até levou mais energia para o trabalho dele, porque ele começou a falar mais alto e assim por diante. Então, por que eu falei esse episódio para você? Para mostrar para você que quando você está focado numa
objeção, né, num problema ou num obstáculo, você está aumentando ele. E o segredo da imaginação é exatamente o oposto. É aquilo que você pensa sobre si próprio, o conceito que você tem é o que você manifesta. Então, é um segredinho, sabe? Então, nesse momento, se você tiver algum obstáculo, alguma objeção sobre a sua imagem, sobre o que você pensa sobre si próprio, mude isso, sabe? Crie uma outra historinha para você e começa a acordar de manhã pensando nisso, sabe? Se você pensa que você é incapaz ou que coisas boas não acontecem com você, ou porque você nasceu numa família que não te deu todas as condições de você se desenvolver, ter sucesso profissional, pessoal, mude isso. Crie uma historinha e mude o foco. E só coloque energia nesse foco. E você vai ver que em alguns dias você já vai começar a ter resultados diferentes. Ok? Eu tenho uma outra historinha para contar para vocês também. O Neville narrou uma outra história sobre um aluno dele. Isso é muito interessante, gente. Olha, isso que eu vou falar para vocês agora é uma história que pode ajudar bastante você e você pode se tornar mais seletivo, sabe, naquilo que você pensa. Assim, tome mais consciência, porque isso pode aumentar e trazer justamente aquilo que você não gostaria para si próprio, né? Como eu já falei. O Neville contou uma história que é muito interessante. Ele contou que uma de suas alunas veio conversar com ele em seu escritório. E ela morava sozinha. E ela tinha um cachorrinho, sabe? Como ela morava sozinha, tinha um cachorrinho que fazia companhia todos os dias para ela. E ela tinha uma grande estimação por aquele cachorrinho, porque brincava com ela e não fazia com que ela se sentisse sozinha, solitária. E ela disse: Neville, o meu cachorrinho está doente. E já faz algumas semanas que ele não se alimenta, né? Ele não quer comer. Eu levei ao veterinário e o veterinário deu medicação para ele, mas parece que não está melhorando a saúde, a condição dele. Ele continua assim muito aperreado, né? Ele quer ficar só deitado e ele não quer comer. E ele está muito magrinho. Eu acho que ele vai morrer. E eu estou muito triste por isso, porque ele é meu companheiro. E desde que ele nasceu, ele mora comigo. É o meu cachorrinho que me dá muita alegria, né? Me faz companhia, eu ando com ele no parque. Enfim, ele é uma pessoa muito importante para mim, é como se fosse uma pessoa, né? De tanta estimação que ela tinha por esse cachorrinho. E o Neville falou: o que você pode fazer por o seu cachorrinho? Daí ela falou: ai, Neville, eu acho que eu não posso fazer nada, porque se o medicamento não está fazendo efeito, eu acho que eu posso só chorar, né? Porque estou tão triste, mas eu vejo assim que eu não posso fazer nada. E o Neville falou assim: então vamos pensar em algo diferente. Eu vou te pedir que você hoje, quando você chegar em casa, você pense numa cena assim muito legal com seu cachorrinho. Você já pode me dizer que cena é essa? E ela falou: eu gostava muito quando eu jogava bola dentro de casa, eu brincava, eu fazia assim uma recreação com meu cachorrinho todos os dias. Eu jogava bola e daí eu mandava ele procurar a bola e às vezes eu escondia a bola. Então aquilo era muito divertido, eu brincava, eu corria e ele saltava e às vezes eu escondia embaixo do meu travesseiro e aí ele conseguia achar. Ela falou: aquilo era muito divertido. O Neville falou: ótimo, então pense nessa cena e quando você olhar para o seu cachorrinho, que ele vai estar deitadinho lá, magrinho, você não veja aquela realidade. Se distancie dessa imagem, mas pense no seu cachorrinho, pense quantos momentos for possível, aliás, todos os momentos, e imagine você brincando com o seu cachorrinho, jogando a bola, ele brincando com você escondendo a bola, ele achando a bola, e faça isso. Crie essa cena na sua mente, na sua imaginação, e pense somente nisso. E foi o que ela fez. Ela voltou e aí ela começou a ver e ela se distanciou daquela realidade, né? Em vez de ficar pensando por que meu cachorrinho está doente, o que aconteceu, se ele se alimentou mal ou se ele comeu alguma comida estragada, fique pensando que você está brincando com ele e você está vivendo aquela realidade.
E o que aconteceu depois, quando ela veio contar para o Neville? Ela disse, Neville, em 2 dias, eu acordei, né, no dia seguinte e no outro, quando eu acordei, o meu cachorrinho estava do meu lado, latindo, pedindo comida. E foi a resposta à oração dela, a visualização, né, a imaginação que ela criou, que ajudou na saúde do cachorrinho. Ela falou, ele veio pedir comida, e aí eu preparei toda a comida e dei para ele, ele comeu tudo, e parece que ele está com muita saúde. E ele já está brincando, né, já está mais fortinho e tal. Então, foi isso que ocorreu. E isso ocorreu porque ela conseguiu, naquele momento, se tirar a objeção, né, de achar que ela não podia fazer nada, né, que ela estava impossibilitada. E em nossa vida, nós sempre temos a solução, nós sempre temos as respostas. Quando nós não agimos, nós pensamos que não temos condições ou que não somos capacitados, é porque nós desconhecemos o nosso potencial, porque nós temos todas as respostas, né, nós temos as condições de criar aquilo que nós queremos para a nossa vida. E foi o que ela passou a fazer, né? Ela começou a tirar os obstáculos e colocar soluções em sua vida. Ok? Então, você pode até pensar que isso é coincidência, né? Mas agora eu queria te perguntar, eu não vou nem responder, porque eu já conversei sobre isso com você. Aonde está a solução aqui? Quem que se transformou? Foi o cachorrinho ou foi a dona desse cachorrinho? Então, quando essa senhora, ela mudou o seu ponto de vista, não focando no obstáculo, né, no problema, mas na solução, ela mudou. Né? Ela mudou a imagem, ela mudou para um momento prazeroso. Então, na verdade, não vamos discutir o resultado, sabe? Porque sempre quando nós visualizamos algo, nós temos um resultado físico, né? Que nós podemos ver concreto, que vai para o mundo real. Vamos pensar na transformação que houve nessa pessoa, né? Porque ela mudou dentro dela, então ela mudou fora. Todas as mudanças primeiro acontecem na mente da gente, para depois nós expressarmos fisicamente na nossa realidade. Então, quando ela mudou a sua consciência, ela teve um resultado diferente. Né? Quando você mudar uma consciência de algo que hoje você tem, você também vai perceber que aos poucos você vai ter um resultado diferente, uma manifestação diferente. Né? O maior obstáculo que nós temos é pensar que você não pode, que você não consegue. Aí é que está o segredinho, sabe? Então, você pode reverter isso a todo momento. Basta você estar consciente e pensar, quando você pensa que você não pode melhorar a vida de uma pessoa, ou você não pode melhorar a vida da sua família, ou você não pode melhorar as suas condições numa empresa, né, na empresa que você trabalha, ou você nunca vai poder assumir um cargo diferente, que talvez você sonhe muito em ter um cargo diferente na sua empresa. E você pode pensar, isso acho que não vou conseguir, porque tem pessoas mais qualificadas. Então, isso é muito interessante, gente. Olha, se você pensar assim, o que vai ocorrer? Você não vai poder mesmo, porque é você que determina, sabe? Você que cria o seu próprio mundo. Então, é só você mudar isso e criar um ponto, sabe? Em que você, digamos que você queira assumir um cargo diferente na empresa onde você trabalha. Então, cria uma imagem, uma cena onde você vai estar agindo daquela forma. Sabe, se vestindo, convivendo com aquelas pessoas, assumindo aquele cargo, aquela responsabilidade. E aos poucos isso vai ocorrer na sua vida, porque tudo é possível, não é verdade? Então, sabe, um jeito errado de você superar um obstáculo assim é você ficar focado no problema, tentando buscar justificativas e explicações. Isso é um jeito errado, tá, gente? Então, tem muita gente que fica assim, né? Que quer superar, mas fica buscando explicações. Então, isso você não deve fazer. Se você estiver fazendo hoje, mude para um jeito certo, que é focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Ok? O que acontece quando você foca nesse jeito errado, assim, buscando explicações ou buscando justificativas?
acontece que você aumenta o problema e você começa a achar mais coisas erradas. E aí você manifesta aquilo que você não quer, ok? Agora, um jeito certo de você superar isso, esse obstáculo, essa limitação, esse problema. Qual é o jeito certo? É de você criar o desejo. É algo que eu quero, então eu vou focar nisso, eu vou pensar aqui na minha mente, é isso que eu quero muito, porque vai me ajudar na minha vida pessoal, na minha saúde, vai me ajudar na minha vida profissional, vai ajudar a minha família, vai ajudar um amigo, um irmão, etc. Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma cena, igual essa aluna do Neville fez. Crie uma cena e fique imaginando, visualizando isso. E você vai ajudar muito, você vai imaginar, vão te ocorrer muitas formas certas de você agir. Né? Você é a semelhança de Deus. Tudo é possível. Então, sinta-se assim. E você vai começar a colher resultados muito diferentes. Use conscientemente a sua imaginação. Crie uma imagem do desejo que você quer para a sua vida e se torne isso. Se torne essa pessoa sendo o que você quer ser, ou tendo o que você quer ter, ou fazendo o que você quer fazer. Se você quer que isso se manifeste em sua vida, se torne isso, né? Na sua imaginação. Claro que fisicamente, quando você abrir os olhos, você vai ver outra realidade, mas não preste atenção nisso. Isso é um segredinho só seu. Preste atenção nessa imagem que você construiu em sua mente, em sua imaginação. E dê foco somente a isso, tá? Porque mais cedo ou mais tarde é isso que você vai se manifestar. É isso que você vai manifestar. Não se preocupe com o como, sabe? Ou com o tempo, né? Nós temos uma tendência, assim, isso é próprio da nossa mente lógica. A gente tem uma tendência de se preocupar, mas como? Mas quando, né? Mas isso, eu gostaria que você se libertasse disso nesse momento, sabe? Se liberte disso, porque isso não depende de você. Você não consegue ter um controle sobre isso, sabe? Porque isso é impossível, né? Porque Deus tem seus próprios caminhos. E às vezes você jamais imaginou que aquilo seria possível. Então, só foque naquilo que você quer, imagine aquilo que você quer. E pense de uma forma criativa, porque isso vai acontecer com você, ok? Então, eu vou te dar uma pequena dica agora que você pode já começar a implantar isso na sua vida, tá bom? Então, você pode começar a pensar em um desejo que você tem, um sonho, uma meta, né? Um objetivo, um projeto. Você pode chamar de qualquer forma que você esteja acostumado a conversar sobre isso, a dar uma denominação sobre isso. Pense nisso e crie uma imagem, sabe? Uma cena bem legal, assim, bem criativa, né? Coloque todos os tons e cores, assim como o Neville falava. O Neville é o meu grande mestre, então eu uso muito ele como uma referência, porque eu aprendo muito através de suas palestras todos os dias, que eu estudo ele todos os dias. Então, crie essa cena e escreva isso. Escreva num papel de forma muito detalhada. Coloque coisas criativas, né? Tipo, se for uma casa linda e confortável, espaçosa, que você quer comprar para você viver com a sua família, pense em colocar a mobília do seu gosto, né? Se são mais um estilo colonial, mais moderno. Pense assim, e coloque a mobília em cada ambiente dessa casa. E comece a andar, a sua imaginação, você é aquela pessoa que está andando em cada ambiente dessa nova casa, linda, espaçosa, que você criou na sua imaginação. Olhe pela janela, veja a sua vizinhança, escute os ruídos, né? Se é sons de animais, de pássaros, ou do vento. Coloque jardins, coloque um pomar, não sei, como é a casa dos seus sonhos? Digamos que eu estou falando agora sobre uma casa, mas pense naquilo que você quer nesse momento. E crie isso de uma forma assim, muito criativa, muito detalhada. Escreva isso e leia, fique lendo todos os dias, leia de manhã, leia de noite. E quando vir a objeção, porque eu sei que vai vir,
Porque você vai ter uma mente lógica, você vai pensar, mas isso é tolo, né? Parece infantil. Quando isso surgir dentro de você, fique neutro, sabe? Fique neutro e tire isso da sua imaginação. E pense somente naquilo que você escreveu. Pense assim, naquele momento era real. Então eu vou manter isso com fidelidade. Eu vou manter isso real para mim. E fique lendo sobre isso e criando sobre isso. Em pouco tempo, isso ocorreu comigo. Então, eu acredito que vai ocorrer com você. Em pouco tempo, você vai ficar muito feliz. Quando você pensar na sua casa nova, você vai começar a sentir verdade nisso. Sabe? E é o seu segredo. Só você sabe disso, porque você criou, você já deu o primeiro passo do processo de manifestação. Você criou isso em sua mente. Então, pense nisso e sinta aquela alegria. Agora, ouça alguém falando para você. Se você tem o sentido da audição mais desenvolvido, melhor ainda. Então, ouça alguém dizendo: nossa, que casa linda! Nossa, isso é uma casa fantástica! E que vizinhança legal, né? Como você conseguiu ter isso na sua vida? Ou você vê alguém te parabenizando, alguém dizendo para você que que você é uma pessoa fantástica e a pessoa tem orgulho de você porque você conseguiu criar isso para si próprio. Então, use os seus veículos de comunicação. Se você tem mais facilidade porque você é mais visual, use os seus olhos da mente, a sua imaginação. Se você tem mais facilidade porque você se comunica mais sendo auditivo, ótimo. Ou se você usar o seu tato, né, como a história que eu contei ontem daquela senhora, use isso ao seu favor. Né? Pensa nos teus 5 sentidos e use aquele sentido que é mais favorável para você. Sabe que você se comunica melhor? Use isso. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu adoro criar imagens, sabe? Eu crio cenas com muita facilidade. Eu vou criando um objetivo atrás do outro, né? E eu tenho facilidade de ver nos meus olhos da mente, né? Na minha imaginação, eu vejo com muita facilidade, porque isso é a forma como eu melhor me comunico. Então faça isso, né? Provoque uma comunicação mais efetiva através dos seus 5 sentidos. E comece a pensar isso e se fazer essa pergunta, né? Como você se sente? O meu nome é Hilda, né? Então eu me pergunto, Hilda, como você se sente agora que o seu objetivo já se manifestou? E daí eu respondo para mim mesma, né? E eu sinto aquela alegria, porque eu já vivo depois. Né? Agora você mesma, também você mesmo pode viver o depois. É ótimo, é uma técnica maravilhosa de viver o depois, sabe? Isso é em harmonia. Quando você vive o depois, significa que você já trouxe o futuro, você já está vivendo, você está sendo aquela pessoa com aquele objetivo realizado. Ou sendo aquela pessoa tendo aquilo que você gostaria de ter na sua vida. Então, viva o depois, sendo aquela pessoa com aquele bem que você gostaria para a sua vida, ou com aquele cargo que você gostaria de assumir na sua empresa, ou daquela forma que você gostaria de viver com a sua família, etc. Tá? Então, você assume conscientemente aquilo que você gostaria de ter. Isso, é claro, está num período no futuro, porque ainda não se manifestou na sua realidade física, mas na sua mente, na sua imaginação, já é real para você, né? Então, você já vive isso. Isso é uma técnica, né? É um segredo muito efetivo na manifestação. Seja capaz de realizar o que quiser, porque é assim que você é. Você pode realizar o que você quer. Isso não tem limites para você. E todos podem. Não tem aquela pessoa que não possa. Ela só não faz porque ela desconhece o processo de manifestação. Então, agora cria essa imagem detalhada. Eu vou deixar essa tarefinha para você hoje. Estou deixando bastante tarefas ultimamente, né? Então, crie essa imagem detalhada na sua mente e faça essa perguntinha para você. Como eu me sinto agora que já se manifestou aquilo que eu gostaria? Viva com esse sentimento dia e noite.
confie em você e persevere. Olha que interessante, né? O seu desejo, ele já se manifestou para você, porque você já está vivendo depois. Então, se manifestar na forma física é só uma questão de tempo, o tempo da gestação. E tudo que você desejar vai se tornar físico, ok? É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu vi que algumas pessoas aqui, Jucinei, que bom, é um prazer muito grande estar aqui com você. Lucinéia, boa tarde. E que legal, o Black comentou que todos nós somos criadores conscientes, né? E ele é muito grato por isso. Eu também sou grata, muito grata por você, Black. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Uma ótima tarde, uma tarde maravilhosa para todos vocês. Nos vemos amanhã. Bye, bye.